Deus abençoe as crianças, os professores. A gente que fica por aqui, abre a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Primeiro texto desta manhã. Semana passada nós começamos e demos início, no caso, a uma reflexão sobre unidade. E nós falamos o fato de que a unidade é uma dádiva de Deus. É Deus quem nos dá essa unidade através do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos une em Cristo e nós passamos a formar um só corpo em Cristo. Ele orou ao Pai que eles sejam um, como tu, ó Deus, és em mim e eu em ti. E o Espírito Santo, ele é o grande unificador da igreja, nos une em Cristo, transformando-nos numa realidade única, o corpo de Cristo. E essa unidade é uma dádiva indestrutível. Ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir destruir essa unidade. Por isso Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? E quando ele vai falando sobre coisas, angústia, tribulação, fome, nudez, perigo ou espada, depois ele fala sobre potestades, principados, Nenhum ser no presente ou no futuro pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é o amor de Deus que nos une a Cristo. Nós somos unidos a Deus e este amor que nos une a Cristo também nos une uns aos outros. A grande questão, é a vivência da unidade. Então, você pode, por exemplo, estar casado com alguém e você está registrado no cartório como casado com fulano, fulana, mas o viver o casamento é diferente, porque a gente vive dia a dia. Lá no cartório assinamos o papel uma vez só, A gente assinou diante do juiz. Meu casamento foi singular em muitos aspectos, Quando a gente casou, os juízes estavam em greve. Acredite, juízes fizeram greve, lá em 93. E o juiz, então, aceitou, Claro, nós tivemos que pagar a mais do que era o normal para que ele pudesse ir lá e assinar o nosso registro de casamento. Então, aquele momento foi declarado perante a lei que eu e Iraci estamos casados perante a sociedade. No dia seguinte, então, o pastor declarou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo que estamos casados e somos uma só carne. No entanto, já quase 30 anos se passaram e a gente vai ter que renovar isso todos os dias, vivendo a unidade, vivendo o casamento. A vida cristã é assim também, nós somos unidos a Deus em Cristo, pelo Espírito Santo, quando nós fomos regenerados por esse mesmo Espírito. Mas nós vivemos o dia a dia. Nós vivemos a dinâmica da vida, os encontros da igreja, e é nestes momentos que a gente tem que lembrar que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Eclesiastes 4:12 diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, 2 conseguem defender-se, é um pouco mais complicado, não necessariamente impossível. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos tentar visualizar isso, ok? Então, um homem só facilmente pode ser vencido, ok? Mas aí, então, 2 homens. Já lutou com 2 homens, Salim? Não deve ser uma experiência boa. Está cuidando de um, o outro está batendo em você. Então, um cordão de 2 dobras. Alguém quer tentar? Vamos de novo? Melhor eu parar. E as mãos marcaram. Agora imagine 3 dobras. Temos algum que queira? Alguém quer? Quer, Sidney? Topa? Salim? Não, E aí, Claudinei, quer? Estou desafiando os homens. Vamos lá, Hélio. Não? 3 dobras. É muito mais difícil de se romper.
Então, uma dobra só, fácil, duas dobras, um pouco mais difícil, três dobras, bem mais difícil de se romper. Eu, você, o Espírito em nós, muito difícil de se romper. Agora vamos para um outro texto, 1 Coríntios 13, versículos 12 e 13. Paulo está falando sobre o caminho excelente. Ele tinha acabado de falar sobre os dons que Deus deu à igreja. E agora ele descobre sobre os caminhos excelentes. Esse caminho excelente é o amor, o vínculo da perfeição. Ele diz no verso 12: agora, pois, vemos um reflexo obscuro. A expressão aqui é como que por um espelho. Alguns acham que Paulo está remetendo ao mito de Medusa, que Perseu poliu bem o seu escudo de bronze e podia ver a Medusa sem ser visto por ela e assim por diante. Então, ele está falando de um bronze polido. E a imagem que você vê no bronze polido, evidentemente, é bem distorcida, não é como um espelho ou uma câmera 4K que você tem no seu celular aí, mas é algo bem distinto, e Paulo está dizendo, agora vemos como Perseu via a Medusa em seu reflexo ali, podemos assim pensar, como em espelho, mas então veremos face a face. Nós vamos ver frente a frente, sem nenhuma intermediação. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, ou seja, por esta razão, permanecem agora estes três. Ele falava sobre as coisas que eram transitórias e as coisas perenes, as coisas que permaneceriam. E ele diz, esses três devem permanecer. A fé, a esperança e o amor. Podemos ver aí, então, uma certa, vamos assim dizer, noção equivalente à ideia de termos um cordão de três dobras, como se essas virtudes entrelaçadas entre si, né? E quanto mais eu entrelaçar isso aqui, mais difícil se torna rompê-lo. Assim, então, imagine a fé, a esperança e o amor entrelaçados entre si, se tornando, então, um cordão impossível de ser rompido. O maior deles, porém, é o amor. Quero levantar algumas perguntas. Primeira delas, seria possível alguém ser cristão sem ter fé? Pense, não procure responder precipitadamente. Pense bem. Poderia alguém ser cristão sem fé? Observem. Cristianismo é uma palavra que pressupõe um sistema. O ismo significa um sistema. Eu faço uma clara distinção entre cristianismo e fé cristã. Posso ser contestado nisso, se alguém tiver um argumento melhor, tudo bem, estou disposto a ouvir. Porém, até o presente momento eu faço uma distinção profunda entre essas duas coisas. Imagina uma pessoa nasce lá na Bolívia, no México, nasce na Nova Zelândia, países considerados cristãos. Então essa pessoa que acaba de nascer, ele passa a ser considerado cristão por nascer ali. Como, por exemplo, o indonésio, ele nasce e é considerado muçulmano. Nem todo indonésio é muçulmano. O presidente de Senegal, perguntaram para ele sobre a religião no país dele, ele disse, olha, lá é bem simples, nós temos próximo de 90% islâmico, cerca de 5 a 10% cristão, outras religiões, mas o país mesmo é 100% animista. O que ele queria dizer é que as pessoas, elas iam lá
rezar com o rosto voltado para Meca, iam lá, às vezes, na missa, mas na sexta-feira, à tardezinha, depois do pôr do sol, estava batendo os batuques lá nos encontros animistas. Então, não significa essas coisas. Fala-se, por exemplo, de 2,3 bilhões de pessoas no mundo cristãos. A questão é, essas pessoas creem mesmo? Ou será que é só uma questão de senso? Nasceu num determinado país, é considerado cristão. Por isso, uma pessoa pode estar inserida na realidade do cristianismo e não ser cristã, por não possuir uma fé cristã. O cristianismo é um sistema de crença. A fé cristã é algo dinâmico. A fé cristã é um ato e também um processo. Um dia você creu em Jesus Cristo. Não sei se foi o pastor Zé Carlos, o pastor Hans, não sei quem fez um sermão, e você saiu deste lugar. Talvez isso, Franciano. Você recebeu Jesus, você creu nele naquele dia, mas e dali em diante? A fé cristã não é algo que você recebe e guarda numa gaveta. A fé cristã, ela é professada, falada. Você canta, eu creio em Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Isto é professar a fé. É dizer, é confessá-la. Mas também existe o aspecto da vivência da fé. É vivê-la em casa, por exemplo. Amando a esposa, amando os filhos. É viver no trabalho, sendo honesto, pontual e assim por diante. A vida cristã demanda uma adequação entre o que se fala e o que se vive. Aí isso é fé cristã. E é impossível que alguém seja genuinamente cristão se ele não confessar a fé cristã e não vivenciar a fé cristã. É por isso que nós nos reunimos todos os domingos, para dar à fé cristã expressão cultica. A outra pergunta que eu quero lhes fazer: seria possível ser cristão e não ter esperança? É possível? Eu creio que não. Uma é a esperança humana, outra a esperança cristã. São diferentes. A esperança humana, ela tem uma natureza toda ela horizontalizada, ou seja, a esperança humana se resume a esta vida. É por isso que o Eclesiastes está desesperado. Porque a esperança humana, ela está toda ela limitada a esta vida. E o problema é que esta vida se vai. Já perceberam isso ou não? Antes de vocês chegarem, eu estava fazendo um alongamentozinho aqui, né? E o João rindo de mim, eu falei: João, você um dia terá a minha idade. A vitalidade saindo, e as coisas se perdendo. E aí vai batendo um desespero em nós. Todos nós temos uma certa gerontofobia. Sabe o que é gerontofobia? É medo de envelhecer. E é normal que seja assim. Porque a vida se esvai, porque a vida vai como que ficando cada vez minguada, nós vamos entrando num desespero, porque queríamos sim realizar mais do que realizamos. Gostaria de ter abraçado mais, gostaria de ter viajado mais, gostaria de ter rido mais. E como a esperança humana, toda ela limitada a esta vida, ela produz em nós um certo desespero na medida em que vemos que a nossa vida é curta demais. Mas a esperança cristã, ela extrapola esta vida. Leia comigo, 1 Coríntios 15, 19. Olha o que Paulo está dizendo. Enquanto você encontra aí, eu vou tomando um copo d'água. Paulo diz aos irmãos de Corinto, falando sobre a ressurreição: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo,
dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. As pessoas deveriam falar, tadinho deles. Porque para pensar, quando a gente segue Jesus, a gente abre mão de muitas coisas que aqueles que não seguem Jesus desfrutam com a boca cheia. E a gente entendendo que a vontade de Deus para nós é perfeita, é boa, é agradável, nós nos abstivemos de muitas coisas. E aí, se a nossa esperança se limita a esta vida, Paulo está dizendo, vocês são dignos de dó. Mas a nossa esperança transcende esta vida, porque a nossa esperança está declarada lá na carta aos Hebreus, dizendo, nós aguardamos uma cidade, não construída por mãos humanas, eterna, vinda de Deus para nós. Nós aguardamos a bem-aventurança eterna, a vida eterna de comunhão com Deus. Essa é a nossa esperança. Se você não tem essa esperança, eu quero dizer para você, você não é cristão. Todo cristão tem essa esperança. João diz em 1 João capítulo 3, todo que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Essa esperança de ser conformado a Jesus Cristo. Seria possível um cristão não ter amor? Essa é uma pergunta interessante, né? Por quê? Porque às vezes a gente romantiza a coisa. O amor romântico é o amor eros. A Bíblia não menciona eros. Você pode pegar a Bíblia do começo ao fim, não aparece eros. Parece uma derivação de eros, que é o desejo, erotal, de onde vem a palavra erotismo. Mas a palavra eros na Bíblia não aparece. Aparece até o termo filia, que é amizade. Mas não aparece eros, só aparece agape. E agape não é amor humano. Agape é amor divino. Uma pessoa não pode ser cristão sem amor, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. 1 João 4, 7 a 12. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ser cristão e conhecer a Deus é para João a mesma coisa. Ele está dizendo esta carta, quem é cristão conhece a Deus. O que conhece a Deus é cristão de verdade. Não nominalmente, não figurando no censo, mas na experiência, na confissão e na vivência dessa confissão. Porque o amor de Deus se manifestou a nós, pois Ele enviou o Seu Filho ao mundo. E este amor não consiste em que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou. E quem ama permanece em Deus, e o seu amor é nele aperfeiçoado. No outro momento, João diz assim, quem não ama permanece nas trevas. Então, se você está na luz, é porque você ama. É uma decorrência disto. Você está em Cristo, você recebeu o amor de Deus em seu coração. Veja comigo, Romanos 5, versículo 5. Em Romanos 5, Paulo está falando sobre a fé, a esperança e também sobre o amor. E ele começa dizendo no versículo 1, que somos justificados pela fé. E tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E nos gloriamos nas tribulações, nas angústias, mas principalmente na esperança da glória de Deus. Por quê? O verso 5 diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quando nós recebemos o Espírito vem como que germinado de amor. Entende essa figura que Paulo está dizendo?
É como se o Espírito Santo viesse a você e o seu coração fosse um terreno. Tente pensar assim. O Espírito Santo vem com um bornal. Sabe o que é um bornal, né? Aquele coisinha que o semeador pega e joga ali a semente. E ele então semeia o amor de Deus em seu coração. Paulo usa um tempo verbal que indica uma ação no passado irreversível. Que coisa fantástica, né? Isso é maravilhoso pela seguinte razão: nem você, nem ninguém consegue arrancar esta semente do seu coração. Se você é um cristão de verdade, você tem em seu coração o amor de Deus semeado pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso! Amém? Alguém falou assim, de vez em quando o pastor altera a voz exatamente para ver se vocês estão acordados, né? Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu quero falar um pouco sobre os três e depois falar um pouquinho sobre a fé especificamente. Esse sermão não vai terminar hoje, tá, gente? Então você está achando que eu vou até às 3 da tarde? Não, a gente vai falar somente sobre as 3 num conjunto. E depois sobre a fé, domingo que vem falaremos sobre esperança e amor. Para falar sobre estas virtudes cristãs essenciais da fé, da esperança e do amor, eu me vali de 2 pensadores. Tomás de Aquino, conhecido como Doutor Angélico, ele foi um cristão que viveu no século XIII. Ele escreveu coisas tremendas. Um dos livros dele tem 3.000 páginas, extremamente denso. Chama-se a Suma Teológica. E um outro místico cristão, chamado São João da Cruz, conhecido como também o místico carmelita, que falou sobre os aposentos da comunhão divina. É um texto interessante, muito profundo, vale a pena lê-lo com vagar, né, Pedro? Bem devagar, assim, para a gente não fundir a nossa cabeça. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia não faz isso, mas os estudiosos precisam fazer, para que haja uma compreensão melhor. Então, eles pegam todas as virtudes e categorizam, colocam em categorias. E Aristóteles começa essa prática, estabelecendo que existem virtudes morais. As virtudes morais, elas têm a ver com a nossa vontade, com a nossa consciência, com as questões relacionais, principalmente. São chamadas virtudes morais. Elas regulam, de uma certa forma, os nossos apetites e paixões. E existem as virtudes intelectuais. São aquelas que estão relacionadas à mente. Então, por exemplo, a prudência é uma virtude intelectual, a sabedoria, né, o tato, aquela capacidade de se relacionar bem, sem ferir as pessoas, coisas assim. E, por fim, existem as chamadas virtudes teologais. As virtudes teologais, segundo Tomás de Aquino, são aquelas que, primeiramente, elas não são humanamente produzidas. Ou seja, você não consegue produzir essa virtude. Você pode ser honesto, você pode ser diligente, você pode ser uma pessoa com um caráter aperfeiçoado em muitos aspectos, mas você não pode, por você mesmo, produzir fé, esperança e amor. Desanima você? A mim não. Eu fico super feliz, porque eu descubro que não depende de mim. Não depende de mim a produção da virtude, mas depende de mim o cultivo da virtude semeada em meu coração. Não sou eu quem desenvolvo esta fé. Aqui eu não estou falando da fé de crer em Cristo como Salvador. Eu estou falando dessa fé que nos faz viver constantemente, seguindo Jesus, amando Jesus e vivendo a realidade da fé cristã. Não sou eu quem produzo esperança, não sou eu quem produz o amor. A fé, a esperança e o amor são dádivas de Deus.
E na opinião de Tomás de Aquino, a esperança e a fé, embora no texto de Paulo apareçam antes do amor, estão ali nesta ordem simplesmente por uma questão de ênfase paulina, ou seja, Paulo quer dizer no final que o amor é maior que as outras, por isso coloca nesta ordem. No entanto, Tomás de Aquino diz, a fé depende do amor e a esperança também depende do amor. É como se o amor fosse uma árvore que produz muitos frutos. A gente vê isso em Gálatas 5, a partir do verso 22. Paulo falando que o fruto do Espírito é amor. E a fé e a esperança são também frutos deste amor que é semeado em nosso coração. Então a causa da fé, a causa da verdadeira esperança é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E é daí que flui a verdadeira fé cristã, é daí que flui a verdadeira esperança cristã que nos mantém firmes. Então, nesse sentido, Tomás de Aquino diz, olha, não é possível ter fé sem amor, não é possível ter esperança sem amor. Então, nós precisamos de amor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você não precisa de amor. Você já tem amor. Não queira ser amado, você já é amado. Você não precisa querer o que você já tem. Nós não falamos, você não leu em Romanos 5:5 que o amor de Deus está em seu coração? O que diz João 3,16? Ele amou você, então você já é amado por Deus. Então qual é a nossa função? É trazer para fora o que está lá dentro. É amar com o amor de Deus. Amar Deus com o amor de Deus, amarmos uns aos outros com o mesmo amor com o qual Deus nos ama. É isto. E no exercício deste amor, cada vez que você rega o amor, cada vez que você vivencia o amor, mais esperança surge em seu coração. Mais fé, porque o amor produz em nós um crescimento em fé e em esperança. A outra coisa que Tomás de Aquino ensina também em sua Suma Teológica, eu quero compartilhar com vocês, é que, num certo sentido, a fé e a virtude e a esperança são virtudes em si. Mas elas não são, sem o amor, aperfeiçoadas. Deixa eu fazer uma má comparação, tá? Para você entender um pouco mais. Vamos lá. Uma flor, ela se abre e fica ali. Só que sabe o que a flor faz? E isso é Deus agindo ali, né? O Espírito Santo. A flor solta um perfuminho, uma espécie de atrativo. E aí sabe quem aparece? A abelha. É isso. Então tá lá, por exemplo, eu tenho um pé de jabuticaba, na verdade 2 pés de jabuticaba na casa onde eu moro. E quando eu vejo as abelhas eu fico feliz, porque as abelhas vão lá e elas pegam o que lhes interessa na flor e elas então no movimento delas polinizam. Elas vão levando o pólen daqui, o pólen dali, e na medida em que ela faz isto, elas germinam aquela flor. Os cientistas, eles estão trabalhando ainda na intenção de reproduzir a castanha do Pará. E sabe por que eles não conseguem? Porque a castanha do Pará é fruto de uma simbiose complexa. É necessário uma determinada flor que não está na castanha, para que determinada abelha, e é uma abelha daquelas tipo bumblebee, que pega o pólen e poliniza a flor da castanheira. Não é uma flor de castanheira com outra flor, tem que ter a outra. Olha a complexidade da coisa.
mas vamos deixar essa aula para lá. O Espírito Santo é como esta abelha divina. Desculpa o Espírito Santo, mas... Gente, a abelha é um bicho maravilhoso. Eu fui atacado por elas, mas não as culpo. O Espírito Santo é como essa abelha divina, que traz consigo o pólen do amor e fertiliza e poliniza a fé e a esperança em nosso coração. E aí, então, com a presença do amor, a fé se torna plena e a esperança se aperfeiçoa. Veja comigo Colossenses capítulo 4, versículo 12. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Antes que eu faça o Tomás de Aquino dizer o que ele não disse. Colossenses, eu disse 4:12, né? Mas eu acho que não é. Desculpa, 3:14. É o pi. 3:14. Colossenses 3:14. Diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. O vínculo da perfeição é o amor. Sem amor, a fé não é perfeitamente fé cristã. A nossa esperança nunca se torna esperança cristã, mas com o amor, a nossa fé se aperfeiçoa e a nossa esperança também se aperfeiçoa. Deixando Tomás de Aquino, São João da Cruz faz uma reflexão sobre as virtudes teologais. Ele diz o seguinte, que estas virtudes, elas são complementares e elas são essenciais. Cada um de nós deve tê-la em nós e devemos manifestá-la em nossa vivência particular e em nossa vivência comunitária. Veja, ele está dizendo, Marcos, você tem que viver a fé, você tem que viver a esperança, você tem que viver o amor, você tem que viver da fé, viver da esperança, viver do amor. É isso que te torna cristão. Mas você também precisa viver a fé, a esperança com os outros. Porque eles também têm a fé, a esperança e o amor. Não sei se já levou seu filho para brincar na casa do amiguinho. Não é? Então você leva o seu filho na casa lá para brincar com o amiguinho ou com a amiguinha e tal. E aí então, quando você leva e eles brincam só com os brinquedos do amigo, as coisas parecem que ficam tranquilas, né? Experimenta levar os brinquedos da sua casa para a casa do outro, a confusão está feita, né? Porque chega lá, ninguém sabe mais que brinquedo de quem é, né? Mal comparando, quando nós nos unimos, eu trago a minha fé, a minha esperança, o meu amor, e você traz a sua fé, a sua esperança, o seu amor, e nós vamos nos unir. E aí então a gente precisa entender que a minha fé é igual à sua, a minha esperança é igual à sua, o amor que está em mim é igual ao seu, e a gente pode dividir sem se preocupar no final em dizer de quem que é essa esperança aqui? É nossa. É a mesma. Nós podemos dividir essas coisas, compartilhá-las, falar delas, pensar nelas, crescer nelas, exercitá-las, sabendo que é sempre a mesma. O que eu trago é igualzinho o que você traz. E assim a gente pode compartilhar, se alegrar e sair daqui sabendo que tudo o que compartilhamos, Deus nos deu. São João da Cruz. Mas ele diz outra coisa interessante. Ele diz que as duas primeiras virtudes da fé e da esperança são virtudes que pressupõem imperfeições, ou seja, nós cremos porque não vemos. É isso?
Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é firme fundamento das coisas que se veem, prova das coisas que a gente espera. Veja, eu creio no que eu não vejo. Quando falam de fé e ciência, a ciência é demonstrável, a fé, ela é direcionada a uma revelação. Temos em Deus e no que Deus disse como sendo verdade de Deus. Por outro lado, a esperança também é imperfeita, porque nós esperamos aquilo que a gente não tem. Não é verdade? Mal comparando novamente, você liga lá e pede uma pizza. E você fica esperando a pizza. Já teve essa sensação? E aí então qualquer motoqueiro que faz barulho na rua, você acha que é o entregador de pizza. E aí então, quando chega o verdadeiro lá, fazendo aquele auê, aquela algazarra, né, Vilásio? Tumulto. Você vai lá e é a sua, não é a do vizinho. Aí você pega a pizza e sente o cheiro da pizza, toda a sua expectativa e esperança se foi. Você está de posse da sua pizza. Não tem mais esperança de pizza, você tem a pizza. Então, enquanto a gente não entrar nas Novas Jerusalém, a nossa esperança é a esperança daquilo que a gente não tem ainda. Nós temos garantia, o Espírito Santo, mas não temos a posse, a eternidade. Essa eternidade na Nova Jerusalém. Mas o amor não. O amor não é imperfeito. O amor é perfeito porque Deus é amor. E por isso então a esperança e a fé dependem do amor. Porque sem o amor não são. A fé é, segundo São João da Cruz, os olhos da alma. É pela fé que nós enxergamos, vemos Deus e nós nos apropriamos das suas promessas. A esperança são as pernas da alma que nos movem em direção ao que desejamos, que é esta comunhão eterna com Deus. E o amor é a antecipação dessa divina e eterna comunhão. Porque o amor de Deus já está em nós já temos comunhão com Deus. Mas essa comunhão ainda não é plena, porque nós não podemos tê-la plenamente em nós. Mas falemos sobre fé. Que fé é esta? Volte lá para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós lemos na abertura do culto. Paulo diz: há uma só fé. A fé cristã é uma só. Uma só. Nós encontramos neste mundo diversos tipos de fé. Por exemplo, a fé hinduísta. Eles creem na existência de uma tríade que dá origem a milhões de deuses. Então, a fé é politeísta. Tem a fé budista. Sabia que o budista não crê em Deus? Não tem Deus no budismo. Não há Deus. Inclusive, se você pensou um dia em ser budista, acredite, eles vão dizer para você que não existe um eu dentro de você. Se você quiser acreditar nisso, tudo bem. Não existe Deus, não existe eu. O que existe é simplesmente uma noção cósmica que permeia todos os seres. Existe, por exemplo, a fé islâmica. Alá é o único Deus, Maomé é seu profeta. Existe, por exemplo, a crença ou fé do ateu. O ateu é o cara mais crente do mundo. Esses tipos de fé não é fé cristã. Sabe por que não é fé cristã? Porque elas não promovem comunhão cristã. Você só pode ter comunhão verdadeira e plena com quem crê a mesma coisa que você crê. Por isso estou dizendo, por exemplo, que nós podemos ter comunhão com um crente batista,
um metodista, um presbiteriano, quadrangular. Mas não podemos, por exemplo, ter comunhão verdadeira com o Testemunho de Jeová. Sabe por quê? Eles não creem na divindade de Cristo. Podemos ser amigos, mas essa comunhão é uma comunhão horizontal. Ela nunca é vertical, porque ela não vem de Deus. Sabe por quê? Porque a fé cristã é, antes de mais nada, trinitariana. Olha em Efésios 4. Olha o que ele está dizendo. Há um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Quando os estudiosos, os teólogos, resolveram juntar o que eles chamavam de fé apostólica, eles pegaram o que os apóstolos criam, e depois o que os pais da igreja, que são os sucessores dos apóstolos, criam, e eles juntaram tudo e formaram um credo, chamado credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cremos em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor e Salvador, o qual nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Cremos no Espírito Santo, na Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Não ouvi. Opa, mais alto. Amém! Você crê assim? Realmente? Então você é um cristão. Você vive esta fé? Vive esta fé? Como nós podemos caracterizar essa fé? Primeiramente, ela é metafísica. Lá vem um pastor com palavra difícil, né? Metá significa além. Ok? Metá, além. Física é tudo que é atômico. Tem átomo. Ok? Composto de átomo. Então você, físico, a cadeira aí, sua alma não. Nós cremos em Deus, que está além de tudo e de todos, e que é a origem do mundo que vemos e do mundo que não vemos. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer trono, principados, potestades e autoridades. Tudo procede dele e ele é além de todos. Nós cremos num Deus transcendente. Em segundo lugar, a nossa fé, ela é uma fé criacionista. É sim, nós cremos em um Deus que criou todas as coisas. Não é evolucionista. Eu não creio que lá, bilhões, por algo completamente espontâneo e aleatório, tudo veio à existência, e o Big Bang deu origem a tudo, e tudo caminha então dessa grande desordem para uma certa ordem. Isso é contrário à própria lei da física. Eu creio em um Deus que no princípio criou os céus e a terra. Você crê assim? Eu creio que é dele que procede todas as coisas, e ele, sendo um ser perfeitamente inteligente, ele já criou todas as coisas com ordem. E quem implantou a desordem foi Satanás, e nós ajudamos ele. Mas Deus é Deus de ordem. É por isso que na eternidade as coisas voltarão a ser como originalmente eram. A nossa fé é messiânica.
Nós cremos em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o prometido lá do Éden, pisará a cabeça da serpente. Jesus Cristo é o Cordeiro que Deus proverá. Gênesis 22. Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz. Aquele que trará plena remissão dos pecados de Israel e de todos nós. Jesus é o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus para redimir a humanidade e no futuro governar sobre toda ela. E quando ele chegar, ele vai dizer para o Putin, tira suas tropas daqui imediatamente. E vai dizer para o Biden, vai cuidar dos seus interesses, aqui quem manda sou eu. Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nós cremos que este Jesus veio, se fez homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, subiu aos céus, está agora à direita do Pai, intercedendo por nós, e um dia virá com poder e grande glória, e todos verão o Filho do Homem, como diz a palavra, como um relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente. Todos hão de ver o Filho do Homem na sua glória. Nós esperamos isto. A nossa fé é histórica e meta-histórica. De novo, metá, que eu falei para vocês. Gente, eu li algumas coisas dos sânscritos. Sânscritos é a literatura hinduísta. Tudo invenção. Nada daquilo aconteceu. Eu li o Alcorão. No Alcorão tem uma lista de compras de Maomé. Acho que enfiaram lá. É um monte de citações e palavras de ordem, regras. Não aconteceu história. Quando você lê a Bíblia diz que certo dia Deus apareceu a Abraão e era no entardecer. A Bíblia diz que certo dia Jesus andava e viu um cego e disse para ele, vê. A Bíblia diz que exatamente em tal ano do governo de Tibério César, um homem chamado João saiu pregando o Evangelho. A Bíblia diz que 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo veio. A Bíblia é histórica. Mas mais do que isso, a Bíblia é meta-histórica. A Bíblia fala de Deus entrando na história. A Bíblia fala de Deus abrindo o mar vermelho. A Bíblia fala de Deus derramando maná. A Bíblia fala de Deus saindo na frente dos exércitos de Davi e vencendo os filisteus. A Bíblia fala que Jerusalém estava cercada e Josafá clamou ao Senhor e um anjo foi enviado. 185 mil sírios foram mortos naquela noite. Está lá. A Bíblia fala que Jesus morreu exatamente às 3 horas da tarde. E a Bíblia fala que na madrugada daquele domingo, ele ressuscitou. Deus entrando na história e literalmente conspirando contra ela a nosso favor. Isto é história e meta-história. Estou caminhando para o final. A nossa fé também é escatológica. Nós cremos que as coisas não continuarão sendo como estão. Quantas vezes você já assistiu o filme futurista? Já viu algum filme futurista onde as coisas vão se dar bem? Quase não, né? Geralmente o pessoal está virando zumbi. A Bíblia conta outra história. A Bíblia diz que quando tudo estiver caótico, o Senhor descerá com poder e grande glória e colocará os seus pés sobre o monte das oliveiras.
E Ele então derrotará os seus inimigos e fará novos céus e nova terra, onde nós viveremos por toda a eternidade. Essa é a esperança escatológica. E nós cremos nisso. Essa é a nossa fé. E por fim, a nossa fé, ela é uma fé redentiva. Veja que a Bíblia, o credo apostólico diz, cremos no Espírito Santo. Esse Espírito que faz a igreja ser igreja, porque logo em seguida ele diz assim, cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo. Cremos na comunhão dos santos, cremos na remissão dos pecados, cremos na vida eterna. Gente, isso é uma declaração poderosa que resume a nossa fé cristã. E nós cremos no Espírito Santo hoje, em nosso coração, como selo da promessa, garantia de que Deus virá nos levar para si. Amém? Você crê nisso? Então, querido, a sua fé é a mesma minha. Veja o que diz o profeta: andarão dois juntos se não concordarem? Amós 3:3. Como é que eu posso andar se eu não concordo? Mas se eu concordo, dá as mãos. Perto da casa do meu pai havia uma igreja pentecostal, dessas pequenininhas. E eles sempre cantavam uma canção, diz, não importa a igreja que tu és. Como é que é? Se aos pés da cruz tu estás, dá-me a mão e meu irmão serás. Aí eles ficavam repetindo 30 mil vezes, dá minha mão, dá minha mão. Se você crê nisso, vamos dar as mãos e andar juntos. Eu sei que a pandemia está impedindo a gente de dar as mãos, mas nós podemos espiritualmente dar as mãos. Fique em pé. Faça esse gesto que eu estou fazendo aqui, ó. Talvez você não pegue na mão de ninguém aí, mas se você quiser seu parente, você encheu a mão de álcool, pode dar a mão aí para a pessoa que está do seu lado aí. Vamos unir e caminhar juntos? Mesma fé, mesma esperança, mesmo amor. Senhor, obrigado porque o Senhor nos tem dado estas virtudes e nós podemos hoje andar juntos, caminhar na mesma direção. Que o Teu Espírito confirme a unidade e manifeste através da nossa comunhão. Que cresçamos como uma igreja unida em direção a Cristo, guiados pelo Espírito. Assim oramos e a Ti invocamos em nome de Jesus. Amém.